Bom dia, quinta-feira, dia 10 de outubro. Hoje nós temos bastante movimento no céu, mas o clima tá um pouco instável, gente. Por quê? Depois que a Lua ingressou em Capricórnio ontem, lembra? Ela chegou agora de manhã, né? Tá chegando agora de manhã um aspecto de 60 graus com Saturno. Esse não é um aspecto desafiador, apesar de não ter uma indicação de muita velocidade. Mesmo que Capricórnio seja um signo cardinal, né, que caminha naturalmente, segue na linha, né, tal, é um signo da Terra, então não tem muita velocidade. Amanhã, então, vai sendo um pouco melhor para a gente cumprir com as atividades cotidianas mesmo, né, principalmente essas que a gente tem que seguir alguns protocolos, procedimentos e tal, porque tem um perfil mais prático, né. Para Saturno, por exemplo, né, é legal esse aspecto, porque a Lua está exatamente no ponto onde ele tem domicílio. Então, é um aspecto leve que vai garantindo aí o cumprimento dos procedimentos, da rotina de uma maneira geral. Agora, gente, quando for 15h55, nós vamos ter a formação da fase crescente, que aí é uma quadratura de Lua com o Sol. Aí já vai prejudicar um pouco mais. A natureza do aspecto é desafiadora. Toda vez que o Sol e Lua se encontram nesses aspectos de quadrantes, né, ou oposição, são momentos de crise, tá? Ou para o Sol ou para a Lua, né? Mas esse momento é um pouquinho mais desafiador, porque a Lua está em Capricórnio, que é o ponto do exílio, né, do detrimento, e o Sol está em Libra, que é o ponto da queda dele, né? Então a gente tem os dois luminares fracos e se encontrando em um aspecto difícil. E aqui então vai prejudicar mais essa questão de procedimentos e tudo mais, né? Então, se você tiver muitas coisas assim de rotina, coisas cheias de procedimento, amanhã é um pouco melhor. Esse período da tarde, ele traz bastante prejuízo para o atingimento dos objetivos muito definidos, sabe? Assim, coisas muito elaboradas, estratégicas, não é o momento para esse tipo de coisa. E também para configurações de liderança, né? Sejam líderes, qualquer nível, tá? Pode ser uma posição de liderança aí dentro da tua família, ou no ambiente profissional, ou em outros assuntos, tendem a ser mais difíceis, né? Porque o Sol está bastante prejudicado pela posição por signo e pelo aspecto. Então, a gente tem bastante dificuldade em se manter, assim, com liderança e tal, por isso não é um bom momento para se colocar, inclusive, assim, com muita disposição em redes, né? Coisas assim já não é tão legal. Procurem manter a rotina, né? É melhor, tá? Depois, gente, às 19h21, a Lua vai chegar exatamente a uma oposição a Marte. A oposição é um aspecto difícil. Essa oposição tem o que a gente chama de recepção mútua, né? Porque Marte está em Câncer, que é domicílio da Lua, e a Lua está em Capricórnio, que é a exaltação de Marte. Então, é uma oposição com uma característica forte, né? Ela é um pouco mais robusta do que o que a gente está podendo viver aqui com essa presença de Marte em Câncer. Só que tem um perfil defensivo, tá? Então, é um período aí do meio da tarde para a noite que é ruim, tá? Ela é um pouco bruta, tal, e até assim nesse sentido de autodefesa, tal, pode ter esse perfil um pouquinho agressivo. Então a gente tem aí bastante dificuldade em fluir aqui também. Evitem entrar em conflitos, disputas, brigas e discussões. Essa oposição ela é um pouco dura, é um pouco tratorzão assim, sabe? Passando por cima. Então é um momento chatinho, né? Façam só o que for bem comum aí, tá? Procurem não ousar muito também, né? Porque esse perfil de Marte, por ele ter um fator de defesa, ele acaba sendo, principalmente na oposição onde ele está enxergando a exaltação, ele tem um perfil de aplicar força de forma um pouquinho exagerada, né? Então, fiquem atentos, tá? E aí, gente, depois das 19h21, né, que é a oposição de Lua com Marte, a gente tem um aspecto mais leve entre a Lua e Vênus. Então, a gente começa o dia um pouquinho melhor, né, com o sextil de Lua e Saturno, e terminamos o dia também um pouquinho melhor, tá? Então, a gente vai sentir um pouco mais de facilidade lá para o final da noite. Esse aspecto entre Lua e Vênus vai ser 22h58, né, já no final do dia. Ele tende a ser já um pouco mais leve, o sextil é leve, esse aspecto Lua-Vênus também é um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, a gente vai terminar a quinta-feira um pouco mais calmos aí. Aí, gente, tem amanhã, sexta-feira, né? Depois desse aspecto leve entre a Lua e Vênus, gradualmente a Lua vai se aproximando de um aspecto desafiador a Mercúrio. Esse aspecto desafiador a Mercúrio, ele vai ser perfeito bem no comecinho da manhã, 6h35. Então, a gente vai amanhecer ali na sexta com um perfil um pouco difícil para o andar natural das coisas, trânsito geral das coisas. Pode ser o trânsito mesmo na rua,
comércio, conversas, né? Esses assuntos ligados à comunicação, transmissões, sinais e tal, já tendem a ficar aí um pouquinho difíceis, e até esse tema de sistemas ligados às notícias, aí já são um pouquinho chatinhos, tá? Mas amanhã eu volto, a gente vai conversar um pouquinho mais, porque tem mais movimento amanhã, né? E a gente fala um pouquinho do sábado também, tá bom? Então, uma ótima quinta, se programem aí e até amanhã.